Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos mais uma porção da palavra do Senhor. E o título, o nosso tema do nosso estudo essa tarde será O Nazareno. Quando nós falamos o Nazareno, evidentemente você sabe a quem eu estou me referindo, a Jesus Cristo. Ele é conhecido assim nas Escrituras, como o Nazareno, porque ele veio de Nazaré. Nós sabemos que Jesus Cristo ele nasceu em Belém, na Judéia, mas ele apenas nasceu ali, cumprindo as Escrituras, porque a profecia dizia que ele deveria nascer em Belém. E ele nasceu, mas pelo fato dos seus pais morarem, terem uma casinha lá em Nazaré, então logo na sua infância, ali ele já voltou para Nazaré com os seus pais, e ali ele cresceu e se desenvolveu, e ele ficou conhecido como o Nazareno, que fica na região da Galileia. Meus irmãos, mas aqui eu gostaria de estudar com os irmãos, para que os irmãos percebam que esse título, o Nazareno, é um título um tanto desprezado, tem um certo sentido até pejorativo nesse nome, o Nazareno. Olha só o que diz João, capítulo 1, versículo 45 e 46, nós perceberemos que quem morava em Nazaré era uma pessoa que era um tanto desprezada, porque a cidade em si era desprezada. Quando Jesus Cristo começou seu ministério público na sua vida adulta e algumas pessoas começaram a seguir ele, então jogaram-se essa informação. E olha só o que diz João capítulo 1, versículo 45 e 46. Diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Meus irmãos, note o que está escrito aqui. Então, Filipe, ele disse que encontrou o Messias, aquele a quem Moisés, os profetas, sempre falaram no Antigo Testamento. E ele chegou para Natanael e disse: sabe quem é ele? É Jesus, o Nazareno, filho de José. Daí, quando Natanael ouviu essa informação, ele deu um pulo da cadeira, ficou espantado e disse: mas como assim? De Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Por que ele diz isso? Porque a cidade era desprezada e nisso ele estava automaticamente desprezando também a Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que Jesus Cristo, ele sempre foi chamado de o Nazareno. E nisso as pessoas desprezavam a Jesus Cristo também. Não apenas por ele ser de Nazaré, mas desprezavam por causa também dos ensinamentos de Jesus Cristo, que as pessoas não aceitavam os ensinamentos de Jesus, porque Jesus era claro em dizer que ele era o Filho de Deus, claro em dizer que ele veio para salvar o mundo, que ele era a luz do mundo, o único caminho para o Pai. Então Jesus pregava isso. Olha, não existe salvação em nenhum outro, somente em mim. Exclusivismo, Jesus estava dizendo. Salvação é somente através de mim. E as pessoas então não gostavam desse discurso. E Jesus era rejeitado, também por ser nazareno. Vamos ver aqui alguns versículos que mostram que Jesus era conhecido desta maneira. Por exemplo, a profecia já reconhecia que Jesus era o Nazareno. Olha só o que diz Mateus capítulo 2, versículo 23. Diz assim: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Então Jesus Cristo, ele nasceu em Belém, mas toda a sua infância, o seu crescimento, o seu desenvolvimento com a sua família foi na cidade de Nazaré, que fica no norte de Israel, lá na Galileia. Então ele foi sendo reconhecido e chamado dessa maneira como Nazareno. Então perceba que a profecia reconhecia Jesus como o Nazareno. O cego também reconheceu Jesus como o Nazareno. Olha só o que diz Marcos, capítulo 10, versículo 47, diz assim: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mais uma vez, uma referência de Jesus sendo o Nazareno. Jesus também foi reconhecido como o Nazareno e chamado desta maneira até pelos demônios.
Perceba muito bem, até os demônios, as pessoas que tinham possessão demoníaca, quando iam falar com Jesus, referia-se a ele como o Nazareno. E lembre que essa é uma expressão de desprezo, o Nazareno. Olha só o que diz Marcos capítulo 1, versículo 24, diz assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Note que nessa ocasião, uma pessoa que estava possessa de vários demônios, esse demônio chega para Jesus e diz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Chamou Jesus de Nazareno. Perceba outra ocasião também que Jesus é chamado de Nazareno, ele foi reconhecido assim pelos seus próprios agressores. Olha só o que diz João, capítulo 18, versículo 7, diz assim: Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscai? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Nessa situação, Jesus estava no jardim do Getsêmani, onde ele fez aquela oração para o Pai, onde ele até suou sangue, ele estava numa aflição muito grande. E ele estava em contato com o Pai, dizendo: ó Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E nesse interim, nesse momento, chega Judas Iscariotes trazendo uma turba de gente, agressores para prender a Jesus Cristo. E quando eles chegaram lá, eles perguntaram: qual de vocês é o Jesus Nazareno? Lembra que naquela ocasião, naquela madrugada, não existia postes para iluminar a localidade, eles estavam num jardim onde tinha muitas oliveiras, onde tinha muitas árvores, o que fazia o ambiente ficar muito mais escuro. Então eles chegaram, essa turba aqui de pessoas, e perguntaram: quem é Jesus? O Nazareno. Daí Jesus se manifesta e diz: sou eu, a quem vocês estão buscando? E eles falam: Jesus, o Nazareno. Então Jesus era reconhecido assim até pelos seus agressores, mas Jesus também foi reconhecido assim por toda a multidão de uma maneira geral. Olha só o que diz Mateus capítulo 21, versículo 11. 21, 11 diz assim: e as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Então todo o Israel reconhecia Jesus como sendo Nazareno, como sendo de Nazaré. Até Pilatos reconheceu Jesus como sendo de Nazaré e ele chamou Jesus dessa maneira. Olha só o que diz João, capítulo 19, versículo 19. Lembra que Jesus, quando foi crucificado, foi posto uma plaquinha em cima da sua cruz e ali uma descrição. O que estava escrito naquela placa? João 19, 19 diz assim: Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. E que o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Jesus Nazareno. Então Pilatos também chamou Jesus de o Nazareno. Meus irmãos, lembra que isso é uma expressão de desprezo. Lembra das palavras de Natanael? Pode vir alguma boa coisa de Nazaré? Alguma coisa boa pode vir de lá? Ele ficou com dúvida para ver se realmente esse Jesus, o Nazareno, era de fato o Messias. Olha, meus irmãos, eu não fico impressionado se a multidão, se Pilatos, se os demônios ficam desprezando Jesus Cristo. É evidente que eles vão desprezar. Mas o que eu fico mais admirado é que o céu identificou Jesus como o Nazareno. Os anjos de Deus também chamaram Jesus de o Nazareno. Olha só o que diz Marcos, capítulo 16, versículo 6. E nessa ocasião, é a ocasião em que algumas mulheres foram atrás do corpo de Jesus depois da sua morte, onde ele foi sepultado. Então elas foram lá para embalsamar logo ali no domingo pela manhãzinha. E elas se depararam ali com anjos. E o que esses anjos disseram para essas mulheres? Disseram assim: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde tinha posto. Note que o anjo chamou Jesus de o Nazareno e, mais uma vez, o próprio Jesus se identificou como sendo o Nazareno. Olha o que diz Atos, capítulo 22, versículo 8. E nessa ocasião, é a ocasião em que Paulo estava dando o seu testemunho de conversão, quando Jesus apareceu para ele. O que Jesus falou quando apareceu para Paulo? Em Atos, capítulo 22, versículo 8, diz assim: perguntei, Paulo dizendo,
quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Meus irmãos, o que nós aprendemos com isso? Até o céu se identifica com a terra. Até Jesus se identifica como o Nazareno. Por que ele se identificou com essa expressão de desprezo, o Nazareno? De Nazaré pode surgir alguma coisa boa? Sabe por que ele fez isso? É porque ele se identifica com o homem, ele se identifica com as nossas lutas. Jesus, ele se identifica com as nossas dificuldades, ele se identifica com a nossa fraqueza. Jesus Cristo, ele vai se identificar com as nossas tentações, com as nossas tribulações, com as nossas dúvidas, as nossas incertezas, o nosso cansaço, a nossa exaustão. Jesus Cristo, ele é Deus, mas ele é homem. Jesus Cristo é totalmente Deus, mas ele também se fez totalmente homem, o Nazareno. E é nisso, meus irmãos, sendo totalmente homem, que ele passou pelas nossas lutas, ele passou pelas nossas dificuldades, ele sentiu na pele o que é passar fome, ele sentiu na pele o que é passar sede, o que é ter dores, o que é sentir sono. Tudo isso Jesus Cristo passou. Ele sabe quando nós somos tentados, ele sabe o que é passar por tentação. Ele passou isso 40 dias ali no deserto e depois Satanás se apresenta para ele ali tentando a vida dele, para que ele se desviasse do caminho de Deus. Então Jesus Cristo, ele conhece as nossas lutas. Ele sabe qual é a luta do pai de família que é humilhado pelo seu patrão de segunda a sexta, e às vezes até o sábado, e humilhado pelo seu patrão, mas ele tem que estar ali naquele serviço, porque ele tem que conseguir ali o pão de cada dia, ele tem que suar a camisa, trabalhar duro, acordar cedo, muitas vezes chegar em casa tarde, e ele duro ali trabalhando, mas ele muitas vezes humilhado pelas pessoas que estão sobre si. Meus irmãos, Jesus Cristo sabe o que é passar por isso. Jesus Cristo se identifica com esse pai de família. Jesus Cristo, ele se identifica com aquela mãe que também está cansada do peso da maternidade. A maternidade é uma bênção, ter filhos é uma bênção, mas existe os pesos, existem as dificuldades. Nem tudo é aquele mundo romântico, existe aquele cansaço. Jesus Cristo também se identifica com essa mãe que está cansada, a mãe que vê a casa bagunçada, eu tenho que arrumar tudo, eu também tenho que cuidar dos filhos e tenho que pensar em escola, isso e aquilo, e fica preocupado com o filho que já é adolescente, com o filho que já é jovem, toda aquela preocupação. Jesus Cristo, ele se identifica com as suas aflições. Jesus Cristo, ele é o Nazareno, ele foi desprezado aqui na terra, como diz Isaías capítulo 53. Jesus, ali na profecia, ele era desprezado, mas desprezado entre os homens. Quando nós olhávamos para ele, a gente pensava, isso aí é um aflito de Deus, isso aí é uma pessoa um sofredor. Mas a palavra de Deus diz que ele era o próprio Deus que estava sendo desprezado aqui na terra, e ele se identifica com você. Ele se identifica com aquele jovem que está com preocupação a respeito do futuro. Que curso eu vou fazer? Será que eu vou conseguir fazer algum curso? Será que eu vou conseguir entrar na faculdade? Qual profissão vou escolher? Será que eu vou ter uma profissão? Será que eu vou conseguir entrar no mercado de trabalho? Jesus Cristo, ele se identifica com as suas preocupações também. Ele está ali se identificando. Mas ele não apenas se identifica, ele também se mostra como a solução. Meus irmãos, Jesus Cristo não apenas se identifica com as nossas tribulações, com as nossas lutas, ele foi desprezado, ele se identifica, ele sabe o que é passar por tudo isso, o que é passar por uma tribulação, o que é passar por uma tentação, por lutas, os gigantes que aparecem em nossa vida no dia a dia. Mas Jesus Cristo, ele também se apresenta como a solução. Jesus Cristo, ele se apresenta como a nossa salvação, como a nossa resposta. Olha só o que diz Apocalipse, e o último versículo que eu quero ler aqui, Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Diz assim, Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Preste atenção agora nessa expressão. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele usa dois elementos. Ele usa o elemento da raiz e usa o elemento da estrela. Eu sou a raiz, de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Por que Jesus usa esses dois elementos? Quando nós pensamos em raiz, esse elemento raiz é da onde? É do céu ou é da terra?
É da terra. A raiz é da terra. A árvore tem raiz, enfinca na terra. A planta tem raízes, enfinca na terra. É um elemento terreno. E a estrela é um elemento terreno? Não. A estrela, a brilhante estrela, é um elemento do céu, um elemento celestial. Quando Jesus fala que eu sou a raiz e eu sou a brilhante estrela, sabe o que ele está querendo dizer? Eu tenho duas naturezas. Eu sou homem, mas sou Deus também. Eu sou o homem, eu sou a raiz, eu sou da terra, totalmente homem, mas eu sou o próprio Deus, eu sou soberano, a brilhante estrela da manhã, o elemento celestial e o elemento terreno. E nisso, meus irmãos, na sua parte humana, Jesus ele se identifica com as nossas dificuldades e as nossas dores. Mas na sua parte divina, a brilhante estrela da manhã, ele se apresenta como a nossa resposta, se apresenta como a luz que ilumina o nosso caminho para aquele que está em dúvida, para aquele que está em dificuldades, aquele que está passando por depressão, dificuldades, ansiedade, dificuldades emocionais, dificuldades diversas espirituais. Jesus aparece como a luz, a brilhante estrela da manhã, iluminando o caminho dessa pessoa para que ela possa saber onde está Jesus e onde eu posso seguir a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não apenas se identifica, ele não apenas sabe das suas dores, mas ele também é a resposta. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado no dia a dia. Eu não sei o que é que tem atormentado os seus pensamentos. Qual que é aquele pensamento que você vai dormir, tá pensando nele, aquela preocupação, muitas vezes o sono até vai embora. E qual é aquele pensamento que você, ao acordar, já acorda pensando naquele problema que tem que resolver? Bom, eu não sei quais são as suas dificuldades e problemas, mas Jesus Cristo sabe, ele é a raiz, ele se identifica com as suas lutas. Ele é totalmente homem, mas ele também se apresenta como a brilhante estrela da manhã, sendo totalmente Deus. Ele se apresenta também como a solução. E Jesus Cristo quer trabalhar cada dia mais no seu caráter. E através dessas dificuldades que nós temos no dia a dia, Jesus quer usar elas para trabalhar no seu caráter. Busque Jesus Cristo. Lembre do que a palavra de Deus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus Cristo, que é a raiz. Olhe para Jesus Cristo, que é a brilhante estrela da manhã. Ele escolheu ser desprezado aqui na terra, o Nazareno, para se identificar com o nosso desprezo, para se identificar com a nossa luta, com a nossa humilhação, com a nossa fragilidade e com a nossa fraqueza. Mas ele também se apresenta como Deus para que nós possamos recorrer a ele nos dias de lutas e dificuldades. Recorra ao Nazareno, recorra a Jesus Cristo, recorra a Deus, que ele é a resposta para os seus problemas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus te abençoe e te guie em todas as suas dificuldades, para que você sempre agrade e louve o nome do Senhor em todos os momentos. Que Deus abençoe sua casa e sua família.